ficam julgando o passado como se fosse o presente. Mas o senhor acha que não houve nenhum erro aquele ato institucional, não teve nenhum erro na sua análise? Foi correto que eles... Não, naquele instante foi correto. Só que você não conhece o futuro. Fala, seus mal diagramados! Em um misto de inocência, utopia e esperança, nos acostumamos a repetir clichês como a história vai cobrar e aqui se faz, aqui se paga. Funciona mais ou menos como um mecanismo de autodefesa, já que na prática os maiores canalhas da história não são punidos, vivem bem e chegam saudáveis e ricos até os 100 anos de vida. No Brasil, onde a impunidade é a regra, é ainda mais comum. Delfim Neto, que morreu nesta segunda, 12 de agosto, aos 96 anos, é um ótimo exemplo de como esse ideal não se aplica à realidade. O economista era um dos mais longevos canalhas da nossa história. O último signatário do AI-5 a morrer, ele passou a vida tendo espaço cativo na imprensa e atuando como conselheiro de inúmeros políticos, inclusive do próprio Lula. Estou plenamente de acordo com a proposição que está sendo analisada no Conselho. E se Vossa Excelência me permitisse, direi mesmo que creio que ela não é suficiente. E deveríamos dar a Vossa Excelência, ao Presidente da República, a possibilidade de realizar certas mudanças constitucionais, que são absolutamente necessárias para que esse país possa realizar o seu desenvolvimento com maior rapidez. Mas ao morrer, virou santo, como é praxe. Bem antes de morrer, verdade seja dita, o tratamento dado a essa figura sempre foi o melhor possível. Colunas em jornais, entrevistas na TV, consultorias econômicas, numa normalização absurda de uma figura abertamente abjeta e que nunca se arrependeu por ter apoiado o mecanismo que implantou uma ditadura em nosso país. Muito pelo contrário, ele se orgulhava de ter dado apoio a um ato institucional que cassava o mandato de políticos, permitia que o governo federal fosse interventor estadual e municipal e suspendia as nossas garantias constitucionais. Em entrevista ao UOL, no ano de 2021, ele disse que assinaria o AI-5 de novo, porque naquele momento era necessário. Nesse caso, o senhor, por exemplo, poderia colocar aí o AI-5, quando o senhor assinou o AI-5, o senhor não tinha conhecimento? Não. Pelo contrário, naquele momento, eu voltaria a assinar o AI-5. Eu tenho dito isso sempre. Aquilo era um processo, na verdade, revolucionário. Hoje é tudo... Vocês têm que ler os jornais daquele momento. A matéria ainda traz outras, digamos, pérolas do ministro da ditadura, que disse que hoje sabe que o melhor para o nosso país é uma aposta no processo democrático e que isso foi um aprendizado que ele obteve durante a vida. Claro, em 1964, quando já tinha 42 anos, era impossível notar que uma ditadura era má ideia. Delfim é tipo o menino Ney, amadureceu muito tarde. Mas participar e endossar o momento em que a ditadura perseguiu, matou e obrigou muitas pessoas a se exilarem no exterior não foi o suficiente para manchar a biografia dele. Nada foi, para ser honesto. Com a notícia da morte, políticos de todos os espectros rasgaram elogios a Delfim como se tivessem passado por uma amnésia coletiva. José Guimarães, petista, que é líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, cometeu o seguinte tweet: um grande economista, pensador do nosso tempo e conselheiro político, ao longo de décadas continua influenciando o modo de pensar a economia e a sociedade no nosso país. Fernando Haddad também rasgou elogios a Delfim e o governo publicou nota de pesar lamentando a morte dele e de Maria Conceição Tavares, que poderia ressuscitar só para apagar a bituca do cigarro na cara desses covardes. Nossas expectativas já eram baixas, mas ter que lidar com essa lambeção de Paquita do AI-5 até entre esquerdistas é de
palhaço. Mas sabe por que mídia e sociedade tentam normalizar, dar um verniz de pessoa sensata para uma figura como essa? Pela atuação de Delfim como ministro da Fazenda, responsável pelo suposto milagre econômico. E mesmo essa pauta é bastante contestável. Reparem que na cobertura de hoje, jornais e portais preferiram dar visibilidade para essa parte da biografia de Delfim, deixando o AI-5 como nota de rodapé, detalhe, como se fosse apenas um vacilo que mancha de leve essa ilibada existência. E jogar essa informação no título é bastante desonesto. Primeiro que Delfim partia de um pressuposto totalmente cruel na economia, que era dizer que precisávamos primeiro fazer o bolo crescer para só depois dividi-lo. Traduzindo em bom português, esse senhor se empanturrava nos melhores restaurantes e, enquanto ministro, se recusava a criar programas sociais para os mais pobres, porque o bolo precisava crescer antes. E depois que cresceu, esse gordola comeu o bolo sozinho com seus amigos. O tal milagre econômico celebra o aumento do PIB brasileiro no período da ditadura. No entanto, foi também o período em que houve maior concentração de renda na mão dos mais ricos e ampliação da desigualdade social. Nos anos de chumbo, o Brasil viveu de tomar empréstimos do estrangeiro, o que aumentou a dívida do país. Também nessa época houve o chamado arroxo salarial, com os salários se desvalorizando em até 25%. Houve desenvolvimento? Sim, mas a que custo? Porque, para crescer durante a ditadura, o país subsidiou as indústrias, gerando êxodo rural e incentivou o endividamento de empresas. Esse combo desagou na hiperinflação dos anos 80. Se a ditadura teve como justificativa arrumar a casa e diminuir a inflação, ela falhou. Quando os militares tomaram o poder, a inflação estava em 93% ao ano, mas quando eles saem do poder, em 1984, ela chegou a inacreditáveis 235%. Foi o país com a maior inflação entre aqueles atingidos pela crise da dívida. Se o período de Delfim como ministro da Fazenda deixou algum legado, é esse. Legado que levou Collor a congelar poupanças e FHC a dilapidar o patrimônio público brasileiro nas décadas seguintes. O que Delfim até queria ter feito antes, viu? Nos anos 70, ele sugeriu vender a Petrobras, mas Médici foi sensato o bastante para notar que perder a autonomia na área de combustíveis não era uma das melhores ideias para o momento de crise do petróleo. Outros pontos polêmicos que são deixados de lado na história de Delfim é que ele foi o responsável, junto com Henning Albert Boylesen, dono da Ultragaz, por arrecadar fundos para financiar a Operação Bandeirantes, conhecida como OBAN. E o que essa operação fazia? Era um aparato de repressão que sequestrava, torturava e matava opositores. Delfim também esteve envolvido em denúncias de corrupção. Quando foi deputado, o PGR Sepúlveda Pertence denunciou Delfim pelo escândalo Coroa Brastel, referente a financiamentos ilegais da Caixa Econômica para o empresário Assis Paim Cunha. Mas as acusações foram barradas, porque a Câmara impediu que ele fosse investigado. Aí é fácil, né? Eis uma prova agora morta de que o tempo não cobra quem é rico, e se foi cobrar não deve ter achado o endereço e a cobrança não foi entregue. Delfim não foi herói, mas como sou cristão, terminarei esse vídeo com um salmo em homenagem a esse grande homem. Não haja ninguém que se compadeça dele, nem haja quem favoreça os seus órfãos. Desapareça a sua posteridade, o seu nome seja apagado na seguinte geração. Antes estejam sempre perante o Senhor, para que faça desaparecer sua memória da terra, visto que amou a maldição, que ela lhe sobrevenha. Amém ou não amém? É isso aí. Para todos aqueles que gostam do nosso canal, nós temos nosso apoia-se, seja membro, Pix e conta jurídica, caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração para que a gente continue por aqui produzindo conteúdo para vocês. Além do YouTube, estamos presentes também no Facebook, no Twitter, no TikTok, no Instagram. Sigam a gente por lá, não deixem de conhecer nossos novos modelos de camiseta no site da Cabriton e o nosso curso do ICL, Instituto Conhecimento Liberta. E para todos aqueles que estão chorando pela morte do Delfim Neto, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.